Olá, amigos do Fraternidade. Vamos para mais um estudo do nosso querido grupo de estudos e assistência espírita Fraternidade. Hoje nós vamos estudar o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem ditou foi Emmanuel. Vamos iniciar com uma prece para que possamos nos conectar com o nosso Pai Celestial, para que tenhamos entendimento, para que tenhamos amor nos nossos corações, para que saibamos aproveitar cada momento das reflexões de hoje. Que Jesus possa estar ao nosso lado, nos tocando e nos orientando, nos intuindo, para tirarmos o melhor para nós mesmos nesse estudo. E que assim seja. Muito bem, amigos, hoje vamos estudar o capítulo 40 do livro Fonte Viva, Ante o Alvo, é o título do capítulo 40. E Emmanuel inicia com uma citação de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 11, onde Paulo vem dizer: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. E Emmanuel inicia o capítulo: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Bom, isso é o que Emmanuel traz para nós. E aqui nós podemos ver o quanto ele é assertivo, o quanto Emmanuel parece que está ao nosso lado, parece que ele entende
o que se passa conosco nas nossas mais difíceis aventuras, nos nossos mais difíceis intentos. Ele coloca que o avarento, aquele mesquinho, aquela pessoa sovina, que não é generosa, aquele que é muito apegado ao dinheiro, que não faz caridade. Na verdade, ele sonha com tesouros amoedados, diz Emmanuel. Ele quer conseguir, ele quer amontoar mais dinheiro. E chega ao cofre forte, e chega no intento. Emmanuel traz que o malfeitor, ele demora um longo tempo planejando a ação. E após o planejamento, ele executa o ato, o delito. O político, hábil, anseia por autoridade. E ele trabalha para isso. E ele luta para conseguir essa autoridade e atinge esse alto posto no domínio terrestre. Emmanuel diz: a mulher desprevenida, que concentra suas ideias, desperdiçando suas emoções, com tantos pensamentos, com tantas aventuras vãs, falsas, e aqui entram os homens também, que desprevenidos a gente, nos momentos de deslize, a gente penetra nessas aventuras inquietantes que não vão ter fim. Mas Emmanuel adverte que cada meta essas, cada alvo esses que mantemos na nossa mira e que a gente alcança, tem um preço. Tudo tem consequências. Ele diz que aquele avarento, aquele que é só juntar, amealhar, né? Juntar o dinheiro, para conseguir isso, ele quase sempre perde a sua paz. Emmanuel diz que o delinquente, aquele que quer efetuar alguma falta, né? Aquele delito, ele avilta o próprio nome, ele submete-se a vexames, ele rebaixa o próprio nome, ele humilha-se. Esse delinquente, ele desonra seu próprio nome. É um preço que nós pagamos quando cometemos algum ato, algum delito, algum ato que não está em conformidade com as leis de Deus. Emmanuel traz que político hábil ou aquele oportunista que quer conseguir um lugar de mando, um lugar acima dos outros, Emmanuel traz que normalmente, muitas vezes, ele desfigura o próprio caráter. Desfigura aqui seria no sentido de alterar o aspecto exterior de maneira a tornar quase irreconhecível ou até mesmo inteiramente irreconhecível. Então aquela pessoa que a gente conhece antes de determinado fato, antes de determinado momento, e a gente percebe um caráter de alguma forma íntegro ou diferente do que nós veremos na frente. É esse oportunista que, para conseguir esse lugar de mando, ele torna o caráter dele irreconhecível para os que conheciam de antes. Emmanuel traz que a mulher desajuizada, para alcançar esses fantasiosos prazeres, e aqui entra o homem também, por que não?
desajuizado, que quer alcançar prazeres e mais prazeres fantasiosos, abdica habitualmente do direito de ser feliz. E aqui entra a questão do Livro dos Espíritos, que nos traz que nós reconhece-se, né, o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em remover de si os maus pensamentos, em remover de si aquelas más tendências. É essa pessoa desajuizada que perde o direito de ser feliz para alcançar esses fantasiosos prazeres e que nós temos que empreender todos os nossos esforços para não cairmos nesses maus pensamentos, para não cairmos nessas ações desajuizadas. E assim nós lutamos contra as nossas más tendências. E vem André Luiz, Emmanuel ainda nos diz, desculpem, se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, e ele vem trazer esses resultados aí do que procuram, né? Esses impostos, esses tributos que a gente paga. Emmanuel diz: que tributos então pagará o espírito que se candidatar à glória na vida eterna? Tudo bem, então eu prefiro empreender meus esforços para, como diz Paulo na carta aos Filipenses, para chegar à ressurreição, em que ele faz um comparativo com a ressurreição de Jesus, né? Que ele diz que para ver se de algum modo eu, Paulo, consigo chegar à ressurreição, assim como o Mestre Jesus chegou. Então, que impostos nós vamos pagar? E aqui vem que o Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Essa ressurreição que Paulo coloca, de se aproximar do Cristo. E Emmanuel vem dizer que é um ato sublime, sublime no sentido de nos aproximar do celestial, nos aproximar de Deus. Ele traz essa sublimidade desses atos de voltarmos à vida, de ressurgirmos, de melhorarmos a nós mesmos. O Mestre na cruz é a resposta. Não é simples. Passaremos por dificuldades, passaremos por incompreensões, assim como Paulo passou. Paulo, para conseguir chegar, para conseguir sublimar um pouquinho a sua vida, a sua passagem por aqui, aproximar-se do Criador, ele teve açoites, aflições, pedradas, mas serviu constantemente em nome do Senhor. Paulo não desistiu. Paulo continuou a sua luta dia a dia e, além de continuar melhorando-se a si mesmo, ele ainda tinha um plus, porque ele queria passar isto para os outros. E passou. Passou através de palavras, passou através de atos, passou através das cartas, que ficaram. Tudo, todos os atos, todas as palavras, todas as epístolas de Paulo, todas as cartas de Paulo, toda a vida de Paulo ficou, e nós temos esse compêndio
à nossa disposição. E Paulo, contemplando o alvo da ressurreição, da sublimação, mostrou para a gente como chegar, mostrou para a gente as belezas de se chegar e mostrou para a gente todas as dificuldades, todas as agruras para chegarmos nesse ponto. E Emmanuel então remata no capítulo 40 do livro Fonte Viva. Se desejas você, por tua vez, chegar ao mesmo destino, então Emmanuel diz, centralize suas aspirações no objetivo santificante. Então, o alvo, a meta, a mira que devemos colocar são aspirações santificantes. E segue com valoroso esforço, que é a questão do Espiritismo. O que a gente precisa colocar de empenho para domar as nossas más inclinações. É o esforço. Esse esforço é valoroso para que a gente conquiste o eterno prêmio. Quanto maior o esforço, melhor será o nosso prêmio. Quanto menor a força de vontade nossa, quanto menor o esforço, quanto menos a gente lutar para domar as nossas más tendências, menor será o prêmio que teremos. Menos a gente avança, menos a gente conquista, menos a gente sublima. Então a gente precisa fazer um esforço diário, cotidiano, nessa melhora, nessa dominação de nossas más tendências, para que a gente consiga sair da encarnação, das nossas encarnações, como completistas. Sairmos melhores do que entramos, sairmos um pouco acima do que a gente gostaria de sair, de tudo aquilo que a gente planejou antes de encarnar. Que a gente consiga colocar a nossa meta, o nosso alvo, à frente das dificuldades, acima das dificuldades. Por mais que difícil seja, avancemos. Coloquemo-nos à disposição, como Paulo, em nome do Senhor, como está aqui no que Emmanuel nos traz, como Paulo lutando e servindo em nome do Senhor, sigamos nós também, em nome do Senhor, lutando e servindo, cada um no seu patamar, cada um na sua área de atuação, cada um de nós em nosso núcleo, fazendo o melhor de nós sempre, oferecendo o melhor de nós a todos os que estão conosco. Todos aqueles irmãos, todos os nossos próximos que participam conosco nesse momento, que a gente possa oferecer para eles essa dominação de nossas más tendências, sublimando os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E é o que eu desejo a todos, que a gente consiga colocar em prática um pouquinho do que o Cristo nos mostrou, um pouquinho do que Paulo nos conta, para que sejamos, a cada dia, melhores efetivamente, nos candidatando à glória
na vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer uma prece final, rogando a Deus que nos abençoe neste momento, agradecidos que somos por toda a nossa trajetória, agradecidos pela semana que tivemos, agradecidos pelo dia que tivemos e agradecidos por este momento em especial de reforço e de consolidação dos nossos pensamentos no bem, no amor ao próximo, na caridade, na fé e na esperança. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Muito obrigado, irmãos, pela presença, pelas vibrações, pelo apoio. Sigamos juntos, estudando sempre.